Bem-vindos à live Futuro do Conteúdo, uma aula inédita para a gente desbravar o futuro dos conteúdos e negócios, que acredito que hoje andam juntos. Vou esperar o pessoal entrando aqui. Bom dia a todos, bem-vindos. Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Sim? Boa. Bom, pessoal, não vamos perder tempo, vou começar já me apresentando. É a primeira vez que eu apareço de verdade depois do Futuro Day, que para quem não acompanhou foi meu primeiro evento presencial da minha empresa Futuro House com a Thalita Urani, que está aqui, que é minha sócia. A gente fechou o auditório do MAN, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e a gente fez um dia de imersão em pesquisa de tendências, futuro dos negócios, futuro das narrativas digitais, futuro da moda. Foi muito, muito legal. Foi realmente um divisor de águas assim, na minha carreira. Foram 200 pessoas no auditório do MAN e conteúdos muito fortes, assim, e realmente me comprovou algo que eu venho falando há muito tempo, né? Eu falo há muito tempo sobre comunidade e a importância da gente realmente criar comunidade por meio da criação de conteúdo. E algo que eu venho batendo nessa tecla já há muito tempo, assim, o primeiro vídeo que eu fiz sobre comunidade, estava pesquisando, foi em 2019. Bem-vindos, pessoal. Deixa eu ligar meu ventilador aqui, peraí. Se fizer muito barulho, vocês me avisam, tá? E foi muito bacana, estou de volta em Barcelona já. E foi um exercício muito interessante de entender, assim, até sobre o tema da live de hoje, né? Que é o futuro do conteúdo. Porque o futuro do conteúdo de negócios, eles andam juntos, né? Um dos aprendizados que foi muito forte no Futuro Day foi que hoje, para a gente criar conteúdo, é muito importante a gente ter um modelo de negócios para caminhar junto com o conteúdo que a gente está propondo. E muitas vezes a gente começa a criar conteúdo baseado em tendências ou baseado no que o mercado está fazendo, sem pensar no resultado que você quer atingir ou sem conseguir planejar isso. Bom dia, Rony, saudade. Bom dia, Márcia. Já com saudades. E a Márcia veio de Fortaleza para São Paulo para participar do Futuro Day. Que honra. Eu já saio falando, né, antes do pessoal chegar. E que quando você entra na live, depois do vídeo ficar gravado, senão fica um espaço em branco, né? Eu sou muito metódico com o conteúdo. Então eu vou começar me apresentando. Eu sou o Jorge, eu sou fundador da Futuro House, que é uma escola digital, uma casa digital para profissionais criativos, que agora ela não é mais somente digital, ela também tem eventos presenciais. A Futuro House é um espaço que eu criei para a gente planejar o nosso futuro juntos. Então não é só sobre pesquisa de tendências, é sobre realmente a gente conseguir criar estratégias eficientes para os nossos modelos de negócio. Seja você um empreendedor, seja você um profissional criativo, seja você um executivo de uma grande empresa. A gente fundou a Futuro House em 2020 e desde então eu já dei mais de 300 mentorias de diferentes tipos. Existe uma mentoria muito focada em transformação e construção de carreira, existe uma mentoria muito focada em estratégia de conteúdo e negócios, que eu vou falar hoje um pouco mais sobre ela, que é bem bacana e é muito importante. O futuro dos negócios, o futuro do conteúdo, que é o tema de hoje, quem cria somos nós, né? Então, se a gente não conseguir pensar em conteúdo que está conectado com negócios, a gente acaba que perde bastante tempo criando sem saber por que está criando, né? Então, eu estava comentando aqui, a gente realizou o primeiro evento presencial em São Paulo, que foi o Futuro Day, no auditório do MAN, para 200 pessoas. Foi incrível, a gente teve 9 palestrantes junto comigo, discutindo caminhos futuros. E tiveram muitos aprendizados que eu vou aos poucos, nos próximos meses, divulgando aqui. Eu vou inclusive divulgar as palestras, porque eu acho que é um material muito rico para deixar ele morrer no evento, mas a ideia justamente de ter esse evento presencial, e eu vou falar bastante sobre isso, e não ter ele em streaming, e não ter ele ao vivo sendo transmitido,
foi muito importante porque eu acredito muito que a gente tem que criar esses momentos, usar o digital para criar um momento muito forte no mundo real, para a gente se conectar de verdade, para a gente conseguir realmente ir além na história da comunidade, né? E criar um impacto positivo no mercado, no segmento que a gente atua. Por que eu tô falando tudo isso? Assim, né? Eu sempre começo me apresentando. Eu trabalhei muitos anos como jornalista e há 10 anos como jornalista na área de moda. Escrevi para a Vogue, escrevi para o Business of Fashion, para o Estadão. Aprendi muito, muito sobre criação de conteúdo. E estudando o mercado, em 2019 eu criei um projeto que chama 3 Minutos de Moda, que são vídeos semanais num formato de 3 minutos, como a coluna que eu tinha no jornal. E naquele momento, imagina, pensa, 2019, a gente só falava, a moda só falava sobre look no Instagram. Era tudo sobre look do dia, que as pessoas vão usar. E foi fazendo uma pesquisa de tendências que eu detectei que a indústria estava mudando, com toda a responsabilidade social que hoje a gente tem, com todo o impacto da sustentabilidade, da questão do aquecimento global na indústria, com todo o isolamento que as pessoas estavam vivendo por conta do digital. Então, eu comecei a trazer conteúdos mais sérios, né, falando para pessoas e não para empresas, não falando mais sobre somente a beleza das tendências ou o que vai acontecer no ano que vem, e sim falando com pessoas como vocês, que são profissionais, que têm demandas, que querem estruturar suas histórias, querem estruturar seus negócios, querem estruturar suas carreiras. Então, por que eu comecei há 4 anos atrás e criei uma comunidade baseada em 4 anos de uma criação de conteúdo consistente, coerente e contínua? Eu consegui criar depois disso um workshop, depois disso uma mentoria, hoje já são 3 mentorias, e depois disso um evento presencial. Então não teria um Futuro Day, um evento presencial para 200 pessoas, vendas esgotadas em São Paulo, se não tivesse 4 anos de trabalho robusto, de criação de conteúdo com foco, com propósito, com valores. E hoje o que deixa as pessoas muito inseguras é justamente a quantidade de tendências e o ritmo acelerado, a gente entender o que é pra gente ou não, e esse medo de ficar para trás, esse medo da gente realmente não participar ou do que está acontecendo e de se expor. Então hoje eu vou falar muito sobre estratégia, né? O foco central dessa aula live é a estratégia. Por quê? Porque quando a gente fala sobre o futuro do conteúdo, você precisa aprender a organizar e estruturar ideias criativas. Porque senão a gente fica tendo ideia, a pessoa criativa tem ideia nova o dia inteiro. Se eu fizesse tudo que eu penso, também que eu tenho a Thalita, minha sócia, para pôr o meu pé no chão. Mas eu aprendi também a não mudar toda hora. E as pessoas valorizam isso e respeitam isso, é muito interessante. O mercado está mudando, né? Então a gente tem que estar se atualizando sempre, isso é muito importante. O conhecimento nunca é demais, a gente tem que ser curioso. Mas ampliar o nosso networking e a nossa comunidade, a nossa rede de relacionamentos, eu sempre digo que é a maior alavanca que a gente faz para o nosso futuro profissional. Isso a gente faz muito dentro da mentoria e é bem bacana. Bom, para pensar o futuro do conteúdo, primeiro é importante abraçar a quantidade de inseguranças e medos e desejos que a gente tem hoje, né? Ontem, quando eu estava fazendo um dos posts para divulgar essa live de hoje, alguém escreveu assim para mim: eu já tentei ser vulnerável e não rola, as pessoas gostam da perfeição. E eu fiquei com isso na cabeça, né? E eu pensei, eu discordo desse ponto, porque não é sobre ser vulnerável hoje, porque é tendência, é sobre você fazer uma construção de negócios que vale a pena você ser vulnerável hoje, porque você está abrindo o caminho para algo que você quer comercializar no futuro. Porque não adianta nada você ser vulnerável hoje só porque é tendência. Muitas pessoas estão vendo isso, esse movimento de você quebrar com essa perfeição do Instagram, de você trazer conteúdos de mais qualidade, de você realmente ter uma comunidade, de você fazer uma construção. Mas se você não tem uma estratégia, aí não adianta, não é sobre você saber antes de todo mundo que o vermelho é o novo pink, não é sobre você saber antes de todo mundo que a vulnerabilidade é a nova perfeição, é sobre você ter uma estratégia. E aí você vai saber se aquilo é para você ou não, né? Então, como eu estava comentando, quando eu comecei o 3 Minutos de Moda há 4 anos atrás, depois de 10 anos de jornalismo, o conteúdo sério não rolava dentro da moda. Foi um risco gigantesco que eu tomei. E
me dava bastante insegurança, porque eu estava apresentando pesquisa estratégica, modelos de negócios diferentes, num formato que era fácil. Para mim, assim, o conteúdo tem que ser acessível para todo mundo. Eu não quero que pessoas só da moda entendam o que eu faço. Por isso, hoje na mentoria e nos meus projetos tem tanta gente de outros mercados. Então, o mercado estava em transição, ele continua em transição, porque hoje as tecnologias são muito rápidas, a gente vive superando uma crise após a outra, e isso é totalmente castrador da criatividade, realmente. Ter que, às vezes a gente consegue agir, a gente está sempre reagindo a alguma crise nova, mas se você não faz uma construção de longo prazo, mesmo que você não saiba exatamente onde você vai chegar, não funciona. Então, assim, o Thiago Bruno, que é o super fotógrafo que participou do evento Futuro Day que a gente fez em São Paulo, ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou: não adianta você começar um projeto de conteúdo sem você ter um negócio por trás. Porque, então, essa é a primeira chave da aula hoje, assim, e para isso você precisa de uma estratégia. Então, é importante a gente analisar, será que essas tendências de conteúdo, elas importam? Então, por exemplo, a gente teve essa febre agora do rosa da Barbie, né, que foi uma estratégia de marketing genial que dominou o mundo inteiro. Foi impossível não ver isso. Mas será que para mim é importante falar sobre isso? Aí eu tenho que entender a estratégia do meu negócio, onde eu quero chegar com o conteúdo que eu estou criando. É importante, o meu negócio ele é um negócio de educação e de construção profissional. Então é importante eu falar sobre isso ou eu vestir rosa para o meu modelo de negócios? Aí se for, vale a pena eu surfar nessa onda, se não, não. Mas por isso é importante a gente se informar e entender se isso é interessante para você, porque essas tendências de conteúdo, elas causam uma urgência, porque muitas vezes a gente sente que tem que ser o primeiro a mostrar aquilo, falar primeiro, fazer primeiro, né? A gente muda toda uma estrutura para criar esse conteúdo novo e essa sede pelo novo, né, que chama neofilismo, que eu adorei esse termo, que é um termo novo que eu aprendi, que é a gente ter essa ansiedade de conhecer o novo, que é muito comum para criativos, né, de querer ver alguma coisa nova, de buscar inspiração. Quando a gente tem uma diferença entre o conhecimento, né, e a curiosidade, que eu acredito que são valores fundamentais, de você estar sempre buscando se informar, e a outra coisa é você agir sobre ele. Porque quando você age sobre ele, por exemplo, se eu começar a vestir vermelho ou rosa porque é tendência, eu vou estar me afastando da minha personalidade, eu vou estar afastando de uma construção que eu estou fazendo há anos para aderir a uma tendência. Então, se eu começar a fazer alguns tipos de vídeo, como eu vejo no TikTok, assim, que eu acho super interessante, às vezes, eu vou estar afastando a pessoa que está acostumada a sentar comigo no chão da minha casa para assistir o 3 Minutos de Moda, ou está acostumada a fazer uma live comigo, que está aqui sentado no meu escritório comigo, batendo um papo mesmo sobre os assuntos que eu trago aqui. Mas eu acho importante a gente ter consciência, né? Segundo a minha professora Carol Garcia, consciência é a nova inteligência. E a sede pelo novo, essa sede para entender o novo, se a gente propõe isso, isso estimula o consumo acelerado. Então, se a gente fica o tempo todo pego nisso, a gente pode afastar a pessoa da sua personalidade, pode afastar o outro das suas intenções e até ter gastos totalmente desnecessários, né, para aderir às tendências. Porque tá todo mundo cansado de tomar decisão. Porque é realmente uma corrida digital, que não parece que vai andar para trás. Assim, tem uma das grandes tendências do digital é fazer eventos presenciais e reunir as pessoas no mundo real, criar essas redes de apoio e essas comunidades por valores em comum, já que relações são tão difíceis de acontecer depois da pandemia, mas o Instagram sabe disso e o TikTok também. Então, essas plataformas elas buscam captar a nossa atenção, trazendo sempre esse hype no momento. Eles mastigam os nossos interesses, né, as coisas que a gente gosta, e começam a trazer isso pra gente em alta velocidade. Podem comentar, tá, pessoal? A gente não escolhe mais o conteúdo que a gente quer ver. A gente é cada vez mais engolido por ele, entendeu? Então, com isso, né, eu não posso deixar de pensar, será que é possível a gente ser dono das nossas narrativas e voltar a tomar decisões sem nos influenciar tanto pelas tendências que o algoritmo alimenta a gente? Eu acredito em estratégia, construção de um sistema para um resultado de longo prazo.
Um dos cases muito interessantes hoje de conteúdo é o Instagram The Summer Hunter. Vocês seguem The Summer Hunter? Que é do Ricardo Moreno. Ele participou do nosso evento em São Paulo e ele disse que quando ele criou o The Summer Hunter, ele pensou onde eu quero estar daqui a 10 anos. E cara, eu nunca tinha ouvido alguém falar de conteúdo pensando a 10 anos adiante. E eu achei muito legal, porque ele era um jornalista muito consagrado, muito respeitado e criou uma plataforma digital com uma essência muito forte, que é mostrar o lado solar da vida, né, The Summer Hunter, né, tipo o buscador de verão de alguma maneira, e pensando há 10 anos atrás, há 10 anos para frente. Então hoje ele tem uma parceria, uma associação com uma agência de publicidade, ele cria projetos de branding e conteúdo para marcas, ele criou um modelo de negócios consistente baseado na criação de conteúdo. Então, pensar no conteúdo do futuro não é pensar na próxima tendência, é pensar em você. É pensar em onde você quer estar daqui a 5 anos, 10 anos. Eu sei que parece papo de coach, de entrevista de emprego, mas não é verdade. Porque é a única maneira da gente sair desse corre da tendência, né? Tipo, eu gravo uma vez por mês, eu posto 4 vezes por mês, eu faço uma live por mês, eu consigo criar alguns sistemas de conteúdo, não importa se a live é tendência ou não. O meu aluno, o meu seguidor, ele se acostuma com a maneira que eu apresento a informação, com a maneira que eu apresento os conteúdos, com a maneira que eu apresento os cursos. E se eu mudar o tempo todo, confunde as pessoas, né? Então eu te pergunto, qual história você quer contar? Então hoje eu falei muito sobre identidade essa semana. E qual identidade a gente mostra nas redes sociais. Então, eu posso parecer para alguns até engessado, porque eu estou sempre nesse meu papel. E o meu papel, eu tenho 3 palavras, assim, que eu sigo elas sempre. Meu dedo tá sujo de tinta, tá? Que é motivar, inspirar e educar. Então, se eu não estou motivando, inspirando e educando, eu sinto que eu estou sempre no papel errado. E acontece isso. Então, por isso que, por exemplo, eu deixei de fazer publis. Eu faço muito pouco. Porque eu sinto que no momento eu saio do centro do meu negócio, eu saio da minha estratégia. Que a minha estratégia, eu dou aula todos os dias, eu posto um vídeo informativo por semana, eu faço basicamente uma live por mês para lançar um produto novo. Eu nunca engano vocês, eu dou uma aula gratuita para lançar um produto novo, que aliás é a mentoria 2.0, que é incrível para a estratégia de conteúdo e negócios, que eu acredito que é muito relevante. E então, para a gente entender qual identidade a gente quer mostrar, que foi uma pergunta que eu fiz ontem num post, que foi muito bem, obrigado para quem interagiu com meus posts, ofereceu bastante, é importante a gente saber responder algumas perguntas, tá? Primeiro, qual papel você quer estar na internet? Né? Então, eu quero estar no papel de professor, de mentor, de jornalista. Então, qualquer outra coisa pode ser uma distração para quem está vendo do outro lado. Então, muitas vezes eu tenho vontade de mostrar alguma outra coisa. Para isso eu criei um Instagram pessoal, porque eu senti que era o meu momento de fazer isso. Porque não tem uma fórmula certa, né? Muitas pessoas hoje me procuram porque querem fugir das fórmulas que ficaram presos o tempo todo nesses lançamentos e nos looks e seguir o que o Instagram está fazendo. Hoje quando você posta um Reels, né? Quem posta Reels, o Instagram manda para você assim, parabéns, você postou um Reels, tá? Então isso deixa a gente feliz, ansioso, ele gira mais do que o post. Mas é importante, qual papel você quer ter dentro do Reels? Você consegue imprimir esse papel dentro desse formato? Outra coisa importante para saber responder, né? É o que você quer mostrar. Para quem e por quê? Então, o que você quer mostrar para as pessoas? Então, eu estou falando com profissionais que são criadores de conteúdo, que trabalham com moda ou outras indústrias criativas. Hoje tem psicólogos, tem advogados, mas enfim, tem muitas pessoas que trabalham em empresas de moda, tem fotógrafos, tem freelancers, tem muitos donos de marca que estão aqui, donos de loja. Então você quer mostrar o que e para quem e por quê. É muito importante. E para isso tem que saber responder uma outra pergunta também, que é o que é importante para essa audiência que você quer atingir. Quais valores e quais histórias essas pessoas estão interessadas que você quer conversar. Porque não adianta eu chegar aqui só e fazer uma live que ela é legal pra mim. Tem que ser boa pra vocês, eu sempre digo isso. Então eu busco trazer um assunto aqui que ele seja bom e interessante pra vocês que estão do outro lado assistindo. Que vocês saiam daqui inspirados, com uma mensagem forte, com novas ideias e novos propósitos. Perdão, fui desligar aqui. Sem que isso
influencie vocês de uma maneira negativa. Eu não quero que vocês queiram ser igual eu ou fazer o que eu faço, que é o que muita gente às vezes confunde. É sobre realmente vocês levarem algo daqui para o trabalho de vocês, que vai ajudar vocês no planejamento e uma estratégia. Então, é importante saber também responder, estou fazendo várias perguntas, tá, que estão aqui. Qual audiência importa e o que é importante para ela? Porque hoje todo mundo quer fazer a coisa certa. E a coisa certa é algo muito complexo, porque não tem mais um consenso comum do que é a coisa certa. Porque o que é a coisa certa para mim pode não ser a coisa certa para você. E aí a gente cria essa cultura que alimenta o hating. É tudo muito individual, é tudo muito relativo. Então eu acredito que as pessoas que estão aqui na live, ou as pessoas que vêm nas minhas mentorias, workshop, que vêm nos meus eventos presenciais, que consomem meus vídeos, mesmo que não participem dos meus cursos, elas se conectam comigo pelas ideias que eu coloco lá, porque de alguma maneira eu estou fazendo alguma diferença na vida delas. Então eu pesquiso muito, porém eu escuto muito também, para saber o que criar. Então quando eu vou criar o conteúdo dessa live, eu dou mentoria de segunda a quinta, para 4 turmas diferentes. Então eu converso com 40 profissionais, empreendedores, toda semana. Eu escuto eles. Então eu sei que planejar, estruturar conteúdo é um desafio hoje do profissional criativo. Então, para isso, a gente tem que entender e definir o que a gente acredita, o que é importante para nós. E essa é a única maneira da gente fazer negócios no futuro, é aprender a criar essas narrativas. Entender é uma premissa muito importante. Peraí, eu estou com rinite. Negócios e histórias andam juntos. Então, assim, vou repetir. Business, negócios, né? Ganhar dinheiro, vender. Hoje, a história, ela anda junto com ele. A gente não compra algo porque se a gente não acompanha uma história. Então, eu não espero que, por exemplo, hoje eu vou apresentar a mentoria 2.0, que é algo que eu divulguei uma vez só numa live, que foi super bem porque é um produto que a gente só vendia internamente, eu e a Thalita, para os alunos. Porque ela é uma mentoria focada em estratégia de conteúdo e negócios, de você realmente entender como você vai conciliar a criação de conteúdo e as histórias ao modelo de negócios, porque para mim esse é o futuro do conteúdo. É você conseguir realmente fazer uma doação, um estudo das histórias certas para o público certo, fazer uma diferença na vida deles e depois trazer produtos que são a solução para os problemas deles. Então não adianta eu ficar falando de comunidade, como eu estou falando há anos, se eu não criar oportunidades para as comunidades se conectarem. Então quem está dentro do meu negócio sabe que assim, a gente tem encontros gratuitos quinzenais, para todo mundo que já terminou as mentorias, onde todo mundo pode participar, onde a gente sempre tem um protagonista que apresenta seu case de negócios ou sua experiência. A gente tem agora eventos presenciais com total foco das pessoas se conectarem. Então, é muito importante pensar na narrativa, né, nos storytellings, na criação dos relacionamentos, porque cada pessoa que curte um post meu, cada pessoa que vem na live, você pode agora estar vendo a live e decidir fazer uma mentoria comigo ano que vem. Mas você está aqui, como acontece muito. Porque às vezes não é um momento para você, ou às vezes é. Ou às vezes você já viu 10 lives minhas, 25 vídeos, e agora vai decidir que é um momento que você quer criar uma estratégia para você de conteúdos e negócios. Então encontrar essa combinação é o grande desafio do futuro. Porque o que está acontecendo agora com esse mercado tão acelerado é que muitas vezes o que a gente fazia antes eu falo assim, ano passado, não funciona mais. Então tem muita gente se libertando das fórmulas de sucesso, tem muita gente se libertando das fórmulas do look. Eu ouvi outro dia de uma influenciadora gigantesca que ela falou, cara, o look não é mais algo que eu quero mostrar, mas eu não sei o que mostrar, porque eu construí uma imagem tão lapidada porque agora as pessoas estão precisando de uma orientação, de algo mais sério, eu fico um pouco confusa do que mostrar, de como mostrar. Então, para a gente pensar o futuro do conteúdo, é muito mais sobre fazer e não dizer. Então, você não precisa mudar do dia para a noite a pessoa que você é. Eu acho que isso até assusta as pessoas quando a gente faz uma transição muito rápida para aderir a uma tendência. Então, tiveram algumas coisas que eu aprendi no Futuro Day, que foi nosso evento presencial, que eu vou compartilhar com vocês. A primeira é que no futuro é muito importante a gente tomar a responsabilidade pelo próprio futuro. O que é isso? É o futuro da nossa bolha. As pessoas que a gente se conecta.
Então, quando você cria uma comunidade baseada na criação de conteúdo, então você está conversando com aquelas pessoas sempre, você está engajando com elas, você está passando informação, você está recebendo informação, é uma troca constante. Você pode realmente fazer uma diferença colocando o trabalho social no centro. Então, desde o começo do meu projeto de educação, eu tenho o projeto de bolsas de estudo. Aliás, a gente vai lançar ainda esse mês bolsas de estudo para o próximo workshop, que vai ser no final de outubro. Então, isso para mim sempre foi muito importante. Nas mentorias, a gente tem sempre um convidado bolsista ou dois que eles se destacaram em algum dos outros cursos, que eles vêm por meio da participação e das pessoas estarem preparadas realmente para estar lá. Então a gente tem que tomar responsabilidade pelo futuro da comunidade que a gente está se propondo a trabalhar para ela. Porque senão a gente vira um ídolo distante, que não faz nada. Um ídolo que está lá sendo adorado, que foi a primeira geração do Instagram. Né? Que o ídolo estava lá, o influenciador com milhões de seguidores, e a gente queria comprar o que ele comprava, viajar para onde ele viajava, ter o cabelo que ele tinha. E hoje isso ainda existe bastante. E é inspiração visual, eu não estou aqui julgando ninguém. Tem pessoas que eu sigo por pura inspiração visual. Se eu quero ver moda, eu quero ver beleza, eu quero ver viagens, e acho isso o máximo. Mas é muito mais sobre a gente ter um modelo de negócio. Porque quando você... Essa onda de influenciadores estéticos, né, vamos chamar assim, quando eles ficam esperando ser descobertos, né, ou para crescer, né? Isso é complicado hoje. Então, o futuro do conteúdo, ele tem a ver com você ter um modelo de negócios. Até se você vai trabalhar para empresas, você saber o que você vai oferecer para as empresas e por quê. Porque senão a gente fica postando conteúdo à toa e demora horas para produzir bom conteúdo. Uma coisa. Então, saber contar essas histórias sem parecer oportunista nas redes sociais é importante, porque as pessoas elas farejam isso. Então, quem vem aqui na live sabe que eu estudei pra caramba, que eu tenho um conteúdo inédito, que eu tenho um roteiro, que eu vou trazer algo, que vocês vão levar algo, independente se vocês comprarem a mentoria ou o curso que eu vou apresentar no final da live. Por quê? Porque eu criei um vínculo de longo prazo com vocês, ou com pessoas novas que estão chegando aqui, que vão ver a minha conversa com as pessoas, que vão participar. Ó, tô vendo que tem gente deixando perguntas na caixa de perguntas. Podem deixar que no final eu vou responder algumas perguntas se der tempo, tá bom? E... Thali, tá tudo bem aí? Eu não tô vendo nenhum comentário, não sei se ninguém tá comentando. Ou se eu fechei o comentário, eu acho que não, né? Ou se eu tô falando muito rápido. Bom, enfim, vamos lá. Pera aí. Pronto. Então, uma coisa que é muito importante, que eu acho que veio muito da geração do TikTok, é a construção de plataformas de nicho. O nicho é o novo viral, na minha opinião. Porque enquanto as pessoas e marcas falam tentando viralizar, o viral ele não significa algo que é sustentável a longo prazo, ele não é uma construção de negócio. Então o nicho, né, você construir capital social de nicho com conteúdo, você cria exclusividade por meio de experiências que são intangíveis. Então, os alunos que estão dentro do meu grupo de mentoria, que eles participam da comunidade, eu vejo os relacionamentos que eles criam para a vida deles. É intangível, assim. Então, uma pessoa que vou contar um case muito legal de uma aluna, que eu não vou falar o nome dela, Flávia, se ela estiver aí, que ela faz marketing para marcas de moda. Então, ela cuida de feeds de Instagram e ela tem um super bom gosto, ela é muito bem relacionada, muita experiência de varejo. E tem muito profissional de moda que foi para essa área, né, de criar estratégia digital, e paga-se super pouco para fazer isso, né? Então você acaba trabalhando para marcas pequenas. E ela sentia que ela estava fazendo o trabalho que vinha, qualquer trabalho que aparecia, como muitos profissionais independentes fazem porque não tinham uma estratégia. Então ela fez essa mentoria, que eu vou apresentar hoje, que é a mentoria 2.0, com foco em estratégia de negócios com conteúdo. E, cara, ela conseguiu organizar bem o que ela fazia, entender que ela era muito mais estruturada do que ela pensava, mas entender que se ela tivesse uma estratégia de conteúdo que fosse fiel a quem ela é e ao que ela entregava, que ela podia expandir a rede de contatos dela para ter mais negócios. Mas para isso é importante você entender para qual nicho você está falando, o que você está falando, como você está mostrando o seu trabalho para esse nicho e como que você vai expandir sua rede de relacionamentos. Porque nenhum negócio cresce se você não expande a rede de relacionamentos. Então, por exemplo, se todo mundo aqui que está na live for meu aluno já, eu não vou vender nenhum curso novo, entendeu? Então, a gente tem que encontrar maneiras de expandir a nossa rede de relacionamentos.
Então hoje, os seguidores, eles são pessoas que a gente se relaciona. Então é muito interessante a gente pensar nisso, né? Eu tenho uma outra aluna da mentoria que ela fala assim, eu tenho 1.000 seguidores e 1.000 clientes. E eu virei fã número 1 dela, porque eu tenho 170 mil seguidores e não tenho 170 mil clientes, entendeu? Então eu fico muito feliz, satisfeito que tem muitas pessoas interessadas em escutar o que eu tenho para dizer, em ler as minhas matérias, em ver meus vídeos. Porém, o meu negócio ele não escala ao ponto do número de seguidores. Então, construir esse nicho é muito importante, né? Então, a gente deve pensar no futuro do conteúdo como uma espécie de clube, né? Então você está criando algo, né? O próprio Instagram já tem essa ferramenta de você fechar a sua plataforma como um clube para você fornecer algo que é exclusivo, que é uma inteligência de mercado. Não importa se você trabalha com moda, se você trabalha com gastronomia, porque você cria uma aspiração, um desejo para as pessoas fazerem parte daquela comunidade. Então, por exemplo, eu tenho um site, mas a minha escola digital Futuro House não tem Instagram. Só sabe quem participa. A gente tem grupos de WhatsApp, a gente tem encontros, os alunos organizam coisas, a gente vai ter um clube no futuro mais focado ainda em experiências reais, e isso é algo muito interessante. Mas, falando da criação de conteúdo em si mesmo, que é o assunto dessa live, um dos temas que eu tenho trazido muito, e que eu acho que ele às vezes é até um pouco polêmico, é sobre conteúdo nocivo, sobre esse momento, né, que a saúde mental e física das pessoas está tão frágil, e como o conteúdo que a gente mostra pode realmente prejudicar o outro, trazer algum tipo de ansiedade ou questionamento. E uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que aprender a mostrar o nosso trabalho, mas que a gente não pode se responsabilizar pela saúde mental dos outros, por como a mensagem chega do outro lado. E isso é algo que me tocou bastante, porque, por exemplo, se você tem uma marca de biquíni e você precisa mostrar pessoas de biquíni, venda biquíni. Os distúrbios alimentares vão acontecer independente da marca de biquíni. Se você é modelo, seja modelo. Se você é personal, seja personal. O personal, ele mostra o corpo dele porque é a ferramenta de venda dele. Isso é conteúdo nocivo? Pode ser, porque tem muito menino de 10, 9 anos olhando o Instagram de pessoal na musculação mais velho e acaba criando uma imagem de um corpo que é muito difícil de se conquistar, enfim. Mas a gente tem que confiar no nosso modelo de negócio e na nossa mensagem. E por isso que o social é tão importante, por isso que a gente ter responsabilidade é importante. Porque não é só sobre mostrar o corpo, é sobre ensinar, é sobre trocar, é sobre o clube, é sobre a conversa, é sobre você realmente criar esse formato de comunicação. Se vocês vissem o meu ring light, vocês vão dar tanta risada. Ele tá todo amarrado com fita. Ele não tem nem luz, eu tenho uma janela aqui, mas ele tá amarrado com fita. Então, é muito interessante a gente entender que esse ciclo de tendências ele não vai diminuir, mas entender quais movimentos interessam para o seu público-alvo. Então, por exemplo, vou falar de um movimento que tem me interessado muito e provavelmente eu vou aderir a ele. O hashtag Dinner Party, que é festa de jantar, por exemplo, que as pessoas se reunirem para jantar, tem 715 milhões de visualizações no TikTok. É muito interessante isso. Então, 715 milhões de visualizações. Então pensa, millennials como eu, como muitos de vocês, estão com burnout, e a gente se reunir em volta da comida pode ser muito legal. Então, você criar conteúdo que levem as pessoas para um jantar bacana, para algo bacana, como uma parte de um clube, e de repente isso pode ser legal tanto para alguém que é da gastronomia, quanto para alguém que não é. Eu posso fazer uma festa de jantar para os meus seguidores e cobrar por isso. Então é importante a gente criar oportunidades de negócio no mundo real, com uma estratégia no digital para o mundo real. É importante a gente saber tudo o que interessa. Por exemplo, isso me interessou. Eu entendi, não precisa ser uma festa de jantar. Pode ser um almoço, pode ser um fim de semana. Eu acho que a minha comunidade vai gostar de ter uma oportunidade de se encontrar. Mas para isso eu preciso criar contexto. Eu preciso falar sobre isso durante bastante tempo. Então hoje foi a primeira vez que eu falei sobre isso. Pode ser agora eu estou em Barcelona, mas eu vou para o Brasil no final do ano. Pode ser que lá eu faça uma festa, um jantar pago à noite. Entendeu? Porque tem a ver com o discurso que eu vou construindo, baseado em uma tendência que me interessou. Então, será que os negócios inteligentes do futuro eles não vão estar associados com tendências que vão resolver os problemas que a gente tem? Então, por que eu achei essa tendência interessante das festas de jantar, né? Esse hashtag Dinner Party, que tem mais de 700 milhões de visualizações no TikTok? Porque uma das questões mais fortes que vieram pós-pandemia é a nossa necessidade de socializar,
E a dificuldade até de socializar com as pessoas que a gente conhecia no passado e de não ter mais nada a ver, ou das pessoas terem mudado de cidade, de país, e de conhecer pessoas novas que tenham a ver com quem você é hoje. Então eu vejo, meus alunos viram melhores amigos, é muito legal, porque eles se encontram num lugar de conversas profundas, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal. E é muito legal. Mas para isso a gente precisa encontrar essa confiança do digital, que é algo muito difícil. Vou dar alguns dados aqui interessantes, assim. A geração Z, ela tem níveis alarmantes de insegurança, né, no seu bem-estar pessoal, profissional e financeiro, né? Então a geração Z, quem estava lá com 18 a 21 anos durante a pandemia, então é uma fase difícil. Então uma pesquisa no Reino Unido descobriu que quase 4 em cada 10 jovens, ou seja, metade praticamente dos jovens de 12 a 21 anos perderam a confiança social. Então eles têm medo de se expor fora da internet. Então as pessoas elas acabam tendo uma confiança muito maior em quem elas são na internet do que na vida real. E isso é muito normal, assim. As pessoas hoje, por exemplo, eu já estou num lugar, tem uma pessoa que eu conheço aqui, ela me manda um DM, ela não me dá oi. Já aconteceu com vocês isso? É muito maluco como isso está acontecendo. E isso afasta a nossa capacidade de buscar amizades e conexões. E oportunidades de trabalho, que é tão importante. Então, muito por isso que criar eventos reais, partindo do digital, é uma grande tendência. Porque a mídia social, ao mesmo tempo que ela pode nos dar essa confiança, que é tão importante, ela pode também baixar a nossa autoestima e a gente ter uma imagem distorcida. Um estudo global descobriu que as mulheres classificaram o tamanho do corpo delas, né, independente se elas são muito magras, muito gordas, muito altas, muito baixas, como um dos maiores impedimentos delas procurarem emprego e aparecer digitalmente. Então ela tem o que dizer, ela tem o que mostrar, ela tem um negócio, mas ela se acha muito velha, muito gorda, muito magra e ela não vai, ela não procura, porque ela tem medo. Tem uma outra pesquisa que descobriu que 58% dos jovens de 18 a 25 anos, isso é muito, 58% do Reino Unido, eles são mais confortáveis e confiantes online do que na vida real. Então é muito interessante isso. Tem uma hashtag que me deixou maluco, que chama Bed Rotting, que é sobre o jovem que fica deitado o dia inteiro na cama. Você já foi esse jovem? Eu, quando tinha 18 anos, tinha dias que ficava o dia inteiro na cama. Mas não tinha celular, não tinha tantas coisas como tem hoje. Então tem mais de 300 milhões de visualizações. Olha no TikTok, chama Bed Rotting, que é... Depois eu escrevo aqui, com 2 T's. E eles ficam filmando eles na cama deprimidos o dia inteiro. Então, qual que é o conteúdo do futuro? Você tem que dar uma solução para esse jovem, você tem que tirar esse jovem da cama. Isso é um negócio, se o seu público-alvo é o jovem. Como você vai tirar ele da cama? Construindo comunidades, clubes, possibilidades, eventos, coisas assim. Um outro público-alvo que está crescendo muito é o público acima de 65 anos. Segundo dados novos das Nações Unidas, até 2025, que é agora, daqui a 2 anos, 1 em cada 6 pessoas no mundo vai ter mais de 65 anos. Então, em 2019 era 1 em cada 11, agora 1 em cada 6. Então as pessoas estão vivendo mais e tem uma pesquisa que sugere que vai ter quase 4 milhões de centenários até 2050. Então vão surgir novos especialistas em envelhecimento. Vem muita gente na minha turma de mentoria, tem gente às vezes de 65 que está se reinventando, que está começando de novo. Então isso é uma profissão do futuro, porque você vai ajudar pessoas idosas que não são mais idosas, né? Porque hoje quem tem 65 anos não é idoso, assim, tem uma vitalidade absurda, na integração no mercado, com novas profissões. É muito interessante, assim. A gente vive um momento constante de instabilidade. Então a gente achar que o futuro é estável, ele não é. Então assim, é muito importante a gente abraçar a instabilidade, repensar, reconsiderar, reimaginar tudo que a gente fazia, entender que a gente não controla algumas coisas, a gente não controla o clima, a gente não controla a crise econômica, a gente não controla se o nosso casamento vai dar certo ou não, a gente não controla se o nosso parceiro vai ter que mudar de país ou se um parente está doente. O que a gente consegue controlar? A estratégia do que a gente faz. Tem um livro que chama Workquake, que é tipo um furacão do trabalho, que diz que uma pessoa média passa por uma transição de carreira a cada 2 anos e meio, e as mulheres mais, e que a maioria das transições acontecem por motivos fora do espaço de trabalho, porque a pessoa está deprimida, porque a pessoa não gosta do transporte que ela vai até o trabalho, por alguma coisa que acontece com a sua família, por um problema médico. Então, muitas vezes a vida domina o trabalho, então a gente tem que fazer sacrifícios e mudar. E é muito interessante que as mulheres trouxeram um novo conjunto de valores para a vida profissional. Então, com mais mulheres no poder, como a gente tem hoje, isso é muito interessante,
as mulheres elas fazem mais sacrifícios em nome do outro, em nome da família. Isso é uma pesquisa que falou, não eu, assim. Então, acaba do que os homens, eles acabam que não saem do trabalho porque alguém da família está em crise. Então, as regras do trabalho estão mudando devido ao aumento de mulheres no poder. Então, obrigado, mulheres. Isso é muito bacana mesmo de ver acontecendo. Então, eu falei muito hoje sobre estratégia. Eu falei muito sobre a gente criar uma estratégia de conteúdo e negócio. Então, resumindo a live, o futuro do conteúdo é você criar conteúdo baseado no seu modelo de negócios. Qualquer conteúdo que você cria como um profissional criativo que não está próximo do modelo de negócio que você quer ter, ele está errado. Então, se eu estou fazendo um conteúdo que não vai me levar para lugar nenhum, pode ser para minha vida pessoal, mas não para minha vida profissional, mesmo que eu seja uma pessoa só. Então, saber separar é importante. Então, hoje, assim, o que eu vou lançar para vocês, que é muito legal, então presta atenção, é a última turma do ano da Mentoria 2.0, que é uma mentoria totalmente focada em estratégia de conteúdo e negócios. Ela é feita para empreendedores, para profissionais de todas as áreas com experiência. São pessoas que realmente querem sentar juntos por 12 semanas comigo e com a Thalita, minha sócia, para desenhar o futuro dos negócios, em 2 horas por semana. Então, são 12 semanas, encontro semanal de 2 horas no mesmo horário comigo, totalmente focado em estratégia de conteúdo e negócios. Assim, a turma já tem metade fechada, são 12 vagas só, então a gente tem 6 vagas para essa turma. E para você participar, tem um WhatsApp no link da minha bio, que fala direto com a Thalita, minha sócia, e dá um oi para ela, conta um pouco do seu modelo de negócios, onde você está agora, pode até mandar um áudio, e ela vai marcar uma conversa com você, para vocês falarem por telefone, ela explicar datas, horários, como funciona a turma, valores. Eu vou contar um pouco de como funciona a mentoria. Então, a Mentoria 2.0, ela é uma mentoria focada em estratégia de negócios e comunicação digital, que é realmente para definir esse conteúdo do futuro aliado a um negócio robusto. Então, ele é totalmente focado em ação. Então, são 12 encontros, eu vou explicar um pouquinho de cada um. O primeiro encontro, ele é sobre uma apresentação pessoal e traçar um objetivo individual com a mentoria. Então, o que você quer com essa mentoria? Porque ela tem que resolver o seu problema. Então, primeiro a gente treina o nosso poder de síntese e fala, de você conseguir se expressar bem num grupo novo, que você vai criar um relacionamento, que se torna uma rede de apoio, e definir o seu objetivo dentro da mentoria. Depois a gente vai no segundo encontro, na segunda semana, criar contexto de marca. Entender que a marca existe dentro de um contexto. Eu contei uma coisa que ela é engraçada, por exemplo, quando eu mudei para Barcelona, eu mudei para um apartamento que tinha 200 anos, onde tudo era marrom e antigo, não tinha contexto comigo, com a pessoa que eu sou, com a maneira que eu faço. Eu acabei mudando de casa para dar não assim, de repente, para dar um contexto maior para o meu trabalho, porque se eu mudo completamente o jeito que eu me visto, ou a minha casa, ou a maneira que eu falo, eu não tenho contexto. Então, por isso que se a gente muda de acordo com a tendência é muito complicado. O terceiro encontro é sobre storytelling, sobre narrativa, sobre a gente entender qual narrativa a gente quer fazer. E aí a gente tem exercícios práticos para isso. Eu dou uma aula, que ela é exclusiva da Mentoria 2.0, sobre construção de narrativa, e a gente faz exercícios práticos, né, onde cada participante, cada mentorando constrói a narrativa da sua marca. Aí a aula 4, 5 e 6 são muito importantes, porque a aula 4 chama conteúdo versus negócios, que é sobre como monetizar o seu trabalho por meio da criação de conteúdo. Então a gente vai realmente a fundo e entender, porque cada modelo de negócios tem uma forma de ser monetizado por meio da criação de conteúdo. E depois as aulas 5 e 6, elas são sobre estrutura de negócios. É a gente entender quem é você dentro do seu segmento, qual que é o seu papel dentro do seu segmento, quais são os hábitos de consumo do seu segmento. Então, por exemplo, eu estou vendendo uma mentoria que eu acredito muito que ela é necessária para profissionais criativos. Eu estou vendendo uma mentoria que eu gostaria de participar. Eu gostaria de estar num grupo de pequenos empresários como eu, ou de profissionais experientes que vão estar lá para criar uma estratégia futura de conteúdo e negócios, para não estar me sentindo mais perdido. Então eu vou estar dentro de uma comunidade de pessoas bacanas que vão estar fazendo a mesma coisa que eu, pessoas do Brasil e do mundo inteiro. E dentro disso eu entro numa comunidade muito maior. Que a hora que você entra na mentoria, no grupo de até 12 pessoas, você entra numa comunidade de até quase 300 pessoas que a gente tem com os encontros quinzenais gratuitos. Então você entra dentro de uma comunidade muito grande, que tudo acontece nessa comunidade. É muito legal. Então, voltando aqui para a programação,
tem uma pergunta aqui, como que faz para se inscrever? No link da minha bio tem o WhatsApp direto da Thalita, que é a minha sócia. Manda um WhatsApp para ela, conta um pouco sobre o seu momento profissional e marca uma conversa com ela. Ela vai marcar uma conversa com você. Manda um WhatsApp, só não escreve assim, preço, porque é um ser humano, é uma mulher maravilhosa que é a Thalita. Então, saber conversar também, porque é muito personalizado o nosso atendimento, assim. A gente trata cada pessoa como a gente gostaria de ser tratado. Então, nos trate como você gostaria de ser tratado também. Então, quando você chamar a Thalita no WhatsApp, seja gentil. Estrutura de negócios. 1, é definir quem é você dentro do seu segmento como marca. 2, que é a aula 6, é definir a sua proposta de valor e segmentação de cliente, entender para quem você está trabalhando. A aula 7 é muito interessante, eu chamo ela de talentos e habilidades. É sobre você identificar os seus talentos e habilidades por meio de uma conversa com pessoas à sua volta, que eu não vou revelar como é o exercício aqui, e ativar o seu superpoder, os seus talentos e habilidades dentro do seu negócio, entender se você está usando isso. Porque muitas vezes a gente está apanhando no trabalho e a gente não está usando o que a gente tem de melhor. Então a gente descobre isso. A 8ª aula é sobre tom de voz, que tem conteúdo e exercícios dinâmicos para encontrar quais são seus pontos de diferenciação e elevar o seu tom de voz, tá? A aula 9 é sobre escrita criativa, então é um assunto que para mim é algo que eu domino, que eu acho que é o meu ponto forte, é o meu superpoder. Então eu dou uma aula mesmo, um pouco maior sobre escrita criativa, e todo mundo vai escrever uma história depois, então é muito legal porque você põe em prática, né? Como eu falei, é uma mentoria totalmente focada na ação. Então você já, nesse momento, a gente está no encontro 9, né? Então a gente já vai estar junto já há mais de 2 meses, trabalhando semana após semana, em grupo. Então, você já sabe qual que é o seu contexto de negócio, o seu tom de voz, a sua estrutura de negócio. Então, você consegue já começar a criar dentro do nosso lugar seguro, né, que não é lançando para o mundo ainda, uma história, uma ideia, um vídeo, um reels sobre a marca. Depois a aula 10 é sobre construção de imagem, né, que a gente vai falar de foto, vídeo, material visual gráfico. Então entender como a gente consegue criar uma estética original para você a longo prazo. Tudo pensando muito no longo prazo. E a aula 11 a gente vai criar a estratégia de conteúdo e negócios, que é a gente pegar todo o material utilizado nas 10 aulas. Na aula 11 tem um encontro individual comigo, eu passo um exercício para a turma inteira, né, que é o modelo de estratégia que a gente propõe, e faço um call com cada um dos alunos para ajustar os projetos individuais. E na aula 12 tem a apresentação dos projetos finais, que são as estratégias de longo prazo de negócios e conteúdo, com uma avaliação individual minha e também da Thalita, que é a minha sócia, e ela cuida da parte de business e relacionamentos, falando dessa área. Então, essa é a mentoria 2.0. Alguém tem alguma pergunta para fazer aqui? Eu achei estranha essa live, uma coisa que não foi nenhum comentário. Eu acabei de mandar um comentário aqui. Oi, eu escrevi. Nossa, não sei se estava aparecendo para vocês e para mim não. Apareceu já que o primeiro comentário apareceu para mim hoje. Eu tenho um brechó há 4 anos, esse curso vale para mim com certeza. Eu digo assim, a maioria das pessoas que vêm nessa mentoria, elas têm pequenos negócios, tá? Tem pessoas que trabalham em grandes grupos. Ela é totalmente online, sim, porque tem pessoas do mundo inteiro. Então, tem profissionais, assim, tem um cara que a gente está trabalhando maravilhoso, que tem uma loja em Palmas, assim, de moda. Então, assim, ela é online, 2 horas por semana. Fofo, estávamos atentos. É porque eu fico aqui, eu não leio o comentário, mas eu vejo que tem. Ó, minha avó aqui, maravilhosa. Eu já sabia que estava aqui. Que bom que vocês conseguiram ouvir tudo. Então, assim, é totalmente online, são 12 semanas, ao vivo e online, comigo. Não tem nada gravado. A aula fica gravada. Se você perdeu a aula, a gente manda depois. Então, é com horário marcado. São 2 horas por semana que a mentoria acontece. Como se fosse, assim, vamos dizer, uma terapia, mas não é uma terapia, que você tem um horário semanal, são 2 horas, é um curso. E a gente está lá, o grupo é até 12 pessoas, e a gente vai construir junto a estratégia de conteúdo e negócios. Meu marido é médico de esporte, nicho para atletas. Vale, com certeza. A gente já teve profissionais de várias áreas e acrescenta demais quando vem um profissional diferente. Porque eu descobri, trabalhando já com mais de 300 pessoas que eu dei mentoria, é que os desafios do médico esporte de criar conteúdos relevantes para
abraçar o seu público-alvo, aliado à entrega profissional dele, que ele vai cobrar o negócio dele, seja consulta, seja treino, seja o que for, Thaís, que seu marido entrega, é uma necessidade muito parecida com a pessoa que tem o brechó, que é saber criar um conteúdo interessante para aquele público-alvo e saber entregar em produtos e serviços depois. Então é muito interessante você entender, e eu entendi isso, né, que eu venho da moda, mas vai muito além da moda isso. Eu vou postar no feed depois da mentoria também, todos os detalhes da mentoria, aula por aula, como funciona, mas quem quiser saber mais, aproveita agora, manda um WhatsApp para a Thalita pelo link da bio, se apresente, conversa com ela, seja gentil, trate ela como você quer ser tratado, e ela vai explicar, ela vai conversar com você, vai marcar um call, uma conversa. A gente é muito humanizado o nosso tratamento, como eu falei, a gente trata todo mundo como a gente quer ser tratado. E essa é a última turma do ano, tá? São 6 vagas só, vamos estar junto, vamos crescer junto. Essa é a minha proposta. É uma mentoria de 12 semanas, mas que você ganha um grupo de 300 pessoas para a vida inteira, que só está crescendo, com muitas novidades e encontros presenciais e coisas que a gente está planejando que eu ainda não posso falar, que são muito legais. Então, espero que você entre na nossa comunidade. Essa é uma oportunidade fantástica para pequenos empresários, para profissionais que trabalham em empresas, para empreendedores que têm um negócio novo, para pessoas que já fazem... Tem muito profissional criativo que já tem um negócio, mas que está bagunçado. Então, assim, eu tenho uma profissional que trabalha comigo, que já fez 2 mentorias, que é maravilhosa, que ela faz direção de arte e produção de eventos. Então, às vezes, ficava confuso o trabalho dela, porque ela acabava pegando muitas coisas. A mentoria ajuda ela a estruturar um negócio dela, criar uma estratégia, a saber quais conteúdos postar e quando e como, para quem. Então, assim, conversa com a Thalita. Quando a pessoa precisa conversar comigo, eu também converso pessoalmente, porque a gente quer as pessoas certas. A mentoria tem que ser boa para vocês, tá bom? Então, no link da bio tem o WhatsApp da Thalita. Obrigado a todo mundo que acordou cedo para estar aqui comigo. Espero que tenha sido útil para vocês. E é isso, pessoal. Um beijo, até o próximo. Amanhã tem 3 minutos de moda inédito.